Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Diário de Compras. Aqui nós discutimos estratégias e técnicas de gestão de compras para supermercados. Meu nome é Vânia Santos e o tema de hoje é: a venda começa na compra. Bom, como eu cheguei a essa conclusão? Para isso, eu preciso contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu comecei a trabalhar já tarde, com 18 anos, isso na carteira assinada. E comecei a trabalhar como operadora de caixa em uma rede de supermercados. Foi lá que eu aprendi a comprar. De tanto eu observar o meu gerente atendendo não só cliente, mas atendendo também os vendedores dos produtos que nós não importávamos, muita coisa a gente importava. Então, de tanto eu observar, eu fui aprendendo também. E quando chegava um vendedor e o meu gerente não se encontrava, eu já ia adiantando a situação. Ou ele estava em hora de almoço. Então, uma vez observado o que ele fazia, eu tentava fazer igual, tentava copiá-lo. E com isso fui me saindo bem. O que eu aprendi com isso, com essa minha primeira experiência de compras? Eu aprendi que o que nós tínhamos que comprar era aquilo que nós tínhamos que vender. O que nós vendíamos, nós tínhamos que nos preocupar com o estoque que ficava, com o saldo que ficava, para comprar novamente de acordo com a demanda e não perder a próxima venda. Tá? Então foi isso que eu aprendi, porque a minha primeira experiência foi dessa forma. Eu comprava, eu vendia, eu abastecia, a gente fazia de tudo, né, ali. E, inclusive, tinha não só vendedores que tinha que acompanhar até o depósito, né, para de repente ver um produto, acompanhar a contagem e tal. Eles ficavam abismados porque às vezes eles chegavam, informavam a eles que eu estava no depósito, isso quando eu estava cobrindo férias do meu gerente e tal. Quando os vendedores iam me encontrar no depósito, eles ainda brincavam comigo falando que eu era louca, né? Naquela época, as mulheres, nós usávamos uniforme. E as mulheres, a grande maioria, usava salto. E volta e meia alguém me pegava, puxando um hidráulico com 56 caixas e de salto. Mas por que isso? Porque nós fazíamos de tudo. Nós comprávamos, nós abastecíamos, nós vendíamos, nós colocávamos preço, nós acompanhávamos a equipe, nós controlávamos a nossa quebra, isso manuseando mesmo. E no caso do importados, como nós tivemos alguns problemas no recebimento de mercadoria errada por conta deles não conhecerem, às vezes distinguir um produto do outro, um sabor do outro, então eu passei a receber também, a conferir a mercadoria que chegava. Então foi ali que eu aprendi de um tudo. E aprendendo de um tudo, eu aprendi que o comprador, ele tem responsabilidade com a venda. Porque ali nós tínhamos responsabilidade com a venda. A venda, se ela não acontecesse, a culpa era nossa. Porque nós tínhamos que fazer vender, tá? Então, o comprador, ele tem uma missão, né, que é comprar. Mas nós podemos dizer que a missão do comprador também é vender, tá? Principalmente quando o comprador trabalha diretamente no chão de loja, quando ele compra e ele tem que fazer a venda acontecer. Ok, mas hoje em dia o que mais se vê são centrais de compras, né? Então, nas centrais de compras, geralmente o comprador ele fica no escritório, fica atrás de uma mesa
e muito raramente ele vai à loja ou visita as lojas para a organização que ele trabalha, que ele compra, quando é uma rede, quando tem mais de uma loja. Então, ele não acompanha de perto a venda. No entanto, ele é corresponsável por essa venda, tá? Se ele não dividir a responsabilidade com o responsável da loja, com o gerente de loja, a venda pode não acontecer do produto que ele negociou, do volume que ele comprou, né? Então, eu penso dessa forma. Tanto que não só nessa primeira rede que eu trabalhei, como em outros lugares também, eu sempre dividi essa responsabilidade. Porque ainda nessa rede mesmo, em determinado tempo, eu passei a trabalhar para uma central de compras. E nem por isso eu ficava somente atrás da mesa. Até porque era a nossa política na época. Nós comprávamos só em determinados dias da semana, segunda, terça e quarta. Quinta, sexta e sábado, era todo mundo visitando loja. Como era uma rede, né? Tínhamos várias lojas de supermercado que foram adquiridas, por isso que foi montada essa central de compras, que ficava na Leopoldina. Então, nós tínhamos que visitar as lojas. Nós tínhamos lojas em Jundiaí, em São Bernardo, em São José dos Campos, tínhamos lojas em periferia, tínhamos lojas dentro de shopping. Então, o tipo de cliente, o tipo de público, eles eram muito variados. Então, o sortimento era muito variado. Então, nós tínhamos que acompanhar até para ver que o que vendia em uma loja, de repente, não vendia na outra. E nós íamos apurar isso pessoalmente, justamente nessas visitas. E nessas visitas a gente cuidava também das quebras, tá? Então, no fator dividir a responsabilidade com a loja, com o gerente da loja, ela pode ter consequência se você não fizer isso. Eu vou inclusive contar um episódio que eu acompanhei em uma das redes que eu trabalhei, entre um comprador e um gerente de loja. Tinha um gerente de loja que ele era taxado como chato. Então, o que aconteceu entre esse comprador e esse gerente de loja? O comprador comprou um volume que para a loja dele era excessivo, esse volume, e mandou para a loja dele. A venda não aconteceu. Depois o comprador chorou na orelha do gerente, pedindo que ele o ajudasse, né, a escoar essa mercadoria. Ele falou assim: olha, não é a primeira vez que isso acontece. Se você tivesse perguntado para mim, eu teria dito para você que esse produto não vende essa quantidade aqui. Mas você não perguntou. E não é a primeira vez. Então, o que você vai fazer agora? Retira o excesso da minha loja. E foi isso mesmo que o comprador teve que fazer, porque não tinha muito o que fazer, tá? Queimar o produto na própria loja, ele até poderia queimar, mas ele ia gastar dinheiro, ia gastar verba, né? E o produto não ia sair porque não era um produto de volume do perfil daquela loja, entendeu? Então, não ia dar certo. Então, teve mesmo que tirar o excesso de mercadoria daquela loja e levar para outra. Qual foi o prejuízo aí? Logístico, porque nós tivemos que fazer isso. O comprador teve que correr atrás, teve que ver caminhão para ir retirar, teve que conversar com o gerente, aí sim, né? Teve que conversar com o gerente da outra loja para que ele recebesse esse volume excessivo que ele estaria retirando dessa loja. Eu não tenho certeza se foi esse caso, mas tem casos que o volume excessivo retirado de uma loja não necessariamente vai caber todo em uma só loja. Então, você tem que dividir para mais lojas. Aumenta o seu custo logístico,
Então, melhor que você divida a responsabilidade com o gerente da loja, concorda? Então, essa é uma historinha que aconteceu. Crie empatia com o gerente da loja. Ele é seu parceiro, tá? Ele tem que andar ali, ó, contigo, e você com ele. Porque os dois trabalham na mesma empresa, na mesma rede. O objetivo é o mesmo, é a venda. Se a empresa crescer, se a empresa lucrar, todos lucram. Não é só uma função que vai lucrar, correto? Então é importante que você tenha empatia pelo gerente da loja, que você se coloque no lugar dele. O que você faria no lugar dele se você fosse o gerente da loja? Você não gostaria que você fosse consultado para os volumes da sua loja? Por onde começar? Se você tem uma agenda de atendimento, se você já tem um calendário onde você tem os períodos, as datas que você vai fazer encarte, os tabloides, então já dá para você se planejar para compra. Basta que você defina os itens que você vai encartar, que você vai colocar em tabloide. Faça um levantamento já no sistema do volume do volume provável de compra, né? Só que esse levantamento tem que ser para o período que você pretende ofertar, e você tem que ter o cuidado de buscar esse levantamento no seu sistema pelo período que você fez de venda. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter a informação no sistema de um período de tabloide que você fez de repente de 3 dias apenas. Você pode ter no sistema a venda de uma semana ofertado esse produto. Isso em ofertas corriqueiras, né, do dia a dia. E você pode ter, de repente, uma informação recente da venda desse produto no encarte, de repente, de campanha de aniversário, onde o preço foi mais agressivo e o volume de venda também foi maior. Então, você precisa ter cuidado com as informações e como você vai aplicá-las, ok? Bom, diante desse levantamento, então, você já listou esses itens e com o levantamento de volume, você vai já se programar com a visita do fornecedor que você tem. Você vai selecionar esses itens já dentro dos possíveis itens de acordo com as empresas que você vai atender. Tá, mas de repente a empresa que eu vou atender não tem determinado item, é um item-chave. Ok, sem problema. É só você chamar esse fornecedor à parte, ou de repente negociar com ele por telefone, mas você procurando se planejar com a agenda que você tem, com os itens dos fornecedores da agenda que você tem, você não precisa tumultuar a sua agenda, entendeu? Isso é planejamento. Mas, em alguns momentos, não depende só do comprador. De repente você vai ofertar um item que você ainda não ofertou, então você não conhece a movimentação dele, não conhece o histórico dele em período promocional, tá? Em período de tabloide. Então isso pode ser um risco. Por isso é importante que você chame o vendedor também para responsabilidade. Da mesma forma que você dividiu responsabilidade com o gerente da loja, você pode dividir responsabilidade com o seu vendedor, tá? O fato de você dividir com o gerente da loja vai fazer o quê? Ele, de repente, ele mesmo vai sugerir um volume maior para você. E quanto mais você comprar, mais poder de barganha você tem com o seu vendedor. Toda empresa depende de volume. Toda negociação tem a sua contrapartida, tá? Então, quanto maior o volume que você for fazer, provavelmente maior vai ser a barganha, tá? Vai ser uma probabilidade de você conseguir uma negociação melhor.
da mesma forma que você divide a responsabilidade com o gerente, você divide com o vendedor, tá? No sentido de, vamos supor, você já tem definido um volume que você precisa para aquele item, mas o vendedor acha que vende mais. Não, pega X que eu consigo chegar nesse preço. Mas a informação que eu tenho é de comprar esse determinado volume. Não, mas vai lá que eu tô com você. Pode deixar que qualquer situação, qualquer necessidade que você venha a ter, eu te ajudo. Então, uma vez que o vendedor dividiu a responsabilidade com você, aí, meu querido, vai pra cima. Tá? A tendência de dar certo é grande. E se não der certo, se ficar volume para trás, você já deixa combinado com ele ali, para que ele te ajude a escoar isso. E eu tenho certeza que ele vai fazê-lo, tá? Isso eu falo por experiência própria, tá bom? Aí, o importante é que você trabalhe com o GPS, tá? Você tem que trabalhar como piloto e copiloto, tá? Isso com o gerente da loja e isso com o vendedor. Ambos ali, lado a lado, tá? Buscando o mesmo objetivo, ok? Esse foi mais um vídeo do canal Diário de Compras. Eu espero que vocês tenham gostado. Dúvida ou situação semelhante, digite nos comentários, deixe marcado aqui e a gente bate um papinho. Caso você tenha sugestão de novos vídeos, fique à vontade para sugeri-los também, tá bom? Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!